Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos resolver mais um exercício de GAAL. Esse é o exercício número 30 da terceira lista, lista de produto escalar. São dados os vetores U e V. Vetor U tem módulo 4, vetor V tem módulo 2. O ângulo entre os dois é de 120 graus. Pede que a gente determine qual é o ângulo formado pelo vetor soma e o vetor diferença desses dois vetores dados U e V. Então, fiz aqui uma representação gráfica. Temos aqui o vetor U, o vetor V. Escrever que aqui ficou meio avacalhado. Opa! Vetor V. Não tem exatamente a mesma proporção, não, mas é aproximado, só para a gente ter uma ideia. O vetor U, o vetor V. O que seria a soma do vetor V com o vetor U? A soma do vetor V com o vetor U, o que a gente vai fazer? Opa, nesse aqui não. Podemos usar a regra do paralelogramo, ou então simplesmente a gente transfere o vetor V aqui para o final do vetor U. E temos então a soma, U mais V, ok? Então, deixa eu tirar isso aqui. Acho que vai ficar mais fácil de ver. Isso. Então, a gente transferindo o vetor V para cá, final do U, coloca V. A soma dos dois está aqui, ok? Então, aqui temos o vetor U. O vetor U menos V, fazer a mesma coisa, a subtração a gente soma com o oposto, né? Então, se o vetor V está aqui, o vetor menos V é esse aqui. Então, aqui está o vetor menos V, e aí a gente soma o vetor U com o vetor menos V. Vetor U, vetor menos V, transfere ele para cá. Então, aqui a gente tem esse vetor que seria o vetor U menos V. Então, qual que é o ângulo formado entre os dois? O ângulo formado entre os dois é esse ângulo que eu vou destacar aqui, ó. Então, tem o vetor U mais V, que é esse que está aqui. U mais V. E o vetor U menos V, que está aqui. U menos V, que está aqui. Então, o ângulo formado por eles dois é que a gente vai ter que descobrir, ok? Para isso, a gente vai usar produto escalar. Bom, então vamos começar. Deixa só eu fazer. Tirar isso daqui. Apagar tudo. Vou apagar esse aqui também. Não. Para a gente poder ter mais espaço. Ok, vamos lá. Nós vamos começar relembrando duas propriedades, módulo da soma e o módulo da diferença de dois vetores. Tá? Então, primeiro módulo da soma, módulo da diferença. Sabemos que U mais V, módulo de U mais V ao quadrado, é o módulo de U ao quadrado, mais duas vezes o produto escalar de U e V, mais o quadrado do módulo de V. Para a diferença, também vale o mesmo processo, corresponde ao produto notável. Então, módulo de U ao quadrado, menos duas vezes o produto escalar de U e V, mais módulo de V ao quadrado. Ok? E a fórmula do produto escalar
a partir dos módulos. Então, nós temos o seguinte: produto escalar de U e V pode ser obtido multiplicando o módulo de U pelo módulo de V vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que eu estou chamando aqui de θ. Então, se eu tenho aqui módulo de U, 4, módulo de V, 2, e o ângulo entre eles de 120 graus, eu posso calcular o produto escalar de U e V. Então, vamos calcular o produto escalar de U e V. Então, U escalar com V vai ser 4 vezes 2, que foram dados, vezes o cosseno de 120. Então, para relembrar cosseno de 120, vamos colocar aqui uma circunferência, que acho que fica mais fácil. E aí, a gente traça aqui duas retas, como se fossem os eixos, né? 120 graus vai estar aqui assim, 30 graus, além do 90. E aí, se a gente pontilhar aqui, né, ou projetar, fizer a projeção sobre o eixo horizontal, a gente vai ter a medida do cosseno desse arco. Então, essa é a medida do cosseno do arco. Como aqui a circunferência é raio 1, aqui a gente consegue deduzir que o cosseno de 120 graus é menos meio. Isso pode ser feito com a calculadora, lembrando que você deve observar se a sua calculadora está em graus. Então, voltamos aqui para o produto escalar. Vai ficar, então, 4 vezes 2 vezes cosseno de 120, que é menos meio. Então, isso vai nos dar, pode simplificar aqui, menos 4. Esse é o produto escalar de U e V, ok? Nós vamos precisar desses resultados, tá? Porque o ângulo formado entre os vetores soma e diferença, ele vai ser calculado por uma variação da fórmula do produto escalar que a gente tem aqui, ó. Então, o cosseno do ângulo formado, θ, é o escalar de U vezes V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então, se eu quero o ângulo entre esses dois vetores soma e diferença, então eu vou colocar aqui um a soma, o outro a diferença, e aí a gente vai precisar calcular isso aqui. O escalar de U e V, a gente já tem, menos 4. Aliás, nem vai ser o escalar de U e V, né? Vai ser o escalar de U mais V com 1 menos V. Então, isso é que a gente precisa determinar. Então, como que a gente vai fazer isso? Montando, então, o cosseno, vou chamar de alfa o ângulo entre esses dois. Vai ser, então, o escalar entre eles, vai ser o escalar de U mais V com U menos V, dividido pelo módulo de U mais V vezes U menos V. Beleza? Bom, agora como que a gente vai conseguir encontrar esses resultados que vão permitir que a gente determine o cosseno do arco e a partir do valor do cosseno do arco encontrar então qual é a medida desse ângulo, certo? É isso que a gente precisa. Para isso a gente vai usar essas duas igualdades aqui, que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença do módulo de vetores, e a fórmula do cosseno entre o cosseno do arco entre dois vetores, ok? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. Precisamos determinar cada um desses termos aqui, certo? O escalar de U e V e o
os módulos para fazer o produto aqui embaixo. O produto desses dois termos que está aqui, ó, o escalar entre U mais V e U menos V, a gente pode fazer o seguinte. Então, U mais V escalar com U menos V. Então, esse é um produto notável da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Para quem não lembra, é só fazer a propriedade distributiva, vai encontrar o mesmo resultado. Então, isso aqui vai dar U ao quadrado, ou escalar de U com ele mesmo, menos V ao quadrado, ou escalar de V com ele mesmo, que corresponde ao módulo de U ao quadrado, menos o módulo de V ao quadrado. Como a gente conhece o módulo de U e o módulo de V, a gente consegue definir quais são esses valores. Então, módulo de U é 4, vai ficar 4 ao quadrado. Módulo de V é 2, 2 ao quadrado. 16 menos 4, temos então 12. Esse é o resultado. Então, toda essa parte de cima que a gente tem aqui, ó, que vai nos permitir calcular o ângulo, é 12. Que é o que a gente acabou de calcular. Agora, a gente precisa determinar, então, quais vão ser os valores que a gente vai ter aqui embaixo. Então, já vou escrever aqui. 12. Ok. Então, vamos lá. Para a gente conseguir calcular o valor do módulo de U mais V e de U menos V, nós vamos precisar colocar ou usar são chamadas de desigualdades triangulares, porque ou aqueles dois módulos que eu apresentei, não são as desigualdades triangulares, não. O quadrado do módulo da soma e o quadrado da diferença de dois vetores. Então, voltando lá, a gente sabe que U mais V, módulo de U mais V, é módulo de U, mais módulo de V, perdão, mais duas vezes o escalar de U com V, mais módulo de V ao quadrado. Aqui também é ao quadrado. Módulo de U, módulo de V a gente conhece. O produto vetorial de U e V nós calculamos. Nós já encontramos e é igual a menos 4. Então, eu sei que esse a gente já encontrou. O escalar de U com V é menos 4. Ok. E esse aqui, o quadrado quadrado do módulo da soma de U e V. Ok, vamos lá. 4 ao quadrado, mais duas vezes o produto vetorial, produto escalar de U e V, que é menos 4, mais módulo de V ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 16 menos 8 mais 4 vai nos dar, então, 12. Então, se o quadrado do módulo da soma desses dois é 12, o módulo de U mais o módulo de V vai ser raiz quadrada de 12, que é o que a gente precisa aqui. Então, aqui embaixo, então, esse valor aqui encontramos raiz de 12. Agora, a gente vai encontrar o outro da diferença. Então, já vou colocar ali, menos 12, ó, raiz de 12. Agora, vamos encontrar o módulo da diferença. Para calcular o módulo da diferença, a gente vai seguir um caminho semelhante.
Então, quadrado do módulo da diferença. U menos V ao quadrado, módulo de U menos V ao quadrado, é o módulo de U ao quadrado, menos 2 vezes o vetorial de U por V, mais módulo de V ao quadrado. Módulo de U, 4. Então, 4 ao quadrado, menos 2, vetorial, menos 4, mais módulo de V ao quadrado. 16, mais 8, mais 4. Vai dar, então, 28. Então, se o quadrado do módulo é 28, o módulo vai ser raiz de 28, que é o que a gente precisa para colocar lá no nosso cálculo, para achar o cosseno do arco. Então, aqui, raiz quadrada de 28, ok? Bom, já temos tudo o que a gente precisa para achar o valor do cosseno do arco. Então, o cosseno do ângulo alfa, que eu chamei o ângulo entre os dois vetores aqui, vai ser 12 sobre raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 28. Raiz quadrada de 12, a gente pode simplificar. 12 é 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3. E o 28, 4 vezes 7, raiz quadrada de 4, 2. Então, vai ficar 2 raiz de 7. Então, aqui a gente tem 12 sobre 4 raiz de 21. Simplifica aqui. Por 4, vai ficar 3 sobre raiz de 21. Então, o cosseno do arco alfa é 3 sobre raiz quadrada de 21. Então, qual que vai ser o arco? Se eu tenho o cosseno do arco e quero o arco, eu vou determinar a inversa do cosseno. Vou usar a função inversa, que é a função arco cosseno de 3 sobre raiz de 21. Então, aqui vocês vão ter que usar uma calculadora científica. A função arco cosseno, ela é, na calculadora, a segunda função, você tem que acionar a tecla Shift. Então, ela é a segunda função da tecla cosseno. Então, acionando a tecla arco cosseno de 3 sobre raiz de 21, a gente vai conseguir achar o arco alfa. Vocês vão chegar em aproximadamente, já que não é um valor exato, 49,1 graus. E aí, apertando a tecla, nas calculadoras geralmente é DMS, ou então bolinha, risquinho, 2 risquinhos, né? Grau, minuto, segundo. Você vai ter a resposta em grau, minuto, segundo. 49 graus, 6 minutos e aproximadamente 24 segundos. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima.